E Deus viveu naquele corpo. And then Genesis chapter 18, E depois em Gênesis 18, he created another body down here. aí ele pega um outro corpo daqui de baixo. Michael, Gabriel, and Elohim. E ele coloca Miguel num, Gabriel no outro e ele próprio em outro. Let's go and visit Abraham. Vamos fazer uma visita para Abraão. That body was not Melchizedek. Aquele corpo agora não era That só was not a Melquisedeque. theophany. Não era só teofania. Because a theophany does not eat. Porque só na teofania você não consegue But comer. this body ate. Mas quando entra dentro de um corpo terreno, aí come. And he descended in a place. Aí ele desce lá naquele lugar. Collected the dust. E ele foi pegando poeira nas suas And he roupas. came as a dusty man. E ele chegou todo empoeirado, não é? Which means some people must have met him. Que significa que ele deve ter passado por muita gente no But they caminho. didn't know who he was. Mas ninguém sabia quem ele era. Because the prophet said he had dust on the earth, on his feet. Porque o profeta disse que ele tinha poeira na sua roupa. And he was walking. E então ele tinha caminhado um bom Where tempo. are you going? Onde é que o senhor vai? I'm going to Abraham in the seventh age. Eu vou encontrar com Abraão na 7ª era. Because Abraham has finished the 7 church ages. Porque Abraão havia naquele capítulo terminado as suas 6 eras. Era Chapter 7ª era. 12. Capítulo 12. God called Abraham. Deus chama Abraão. 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18. God comes O down. próprio Deus aparece na última The era. 7th chapter, O 7º capítulo. 7 church A ages. 7ª era da The igreja. world is in the condition of Sodom. Onde o mundo estava na condição de Then Sodoma. God descends. Aí o próprio Deus desce bem ali. He's going to do that to E you. ele vai fazer com você a mesma Because you are coisa. the seed of Porque Abraham. você é a semente de Abraão. After the 7 church Depois das ages, 7 eras da igreja, he's going to come down é ele que aparece. with the dust on his feet. Mas ele aparece todo empoeirado. People won't know him. Ninguém vai ficar sabendo But quem you'll é. see. Mas você sabe. This is E Elohim este é Elohim. with his back Ele turned. deu as costas para a This is tenda. Elohim É Elohim esse aí. that was there in the days of Abraham. Mesmo que estava lá nos dias de Abraão. When Abraham saw him, Quando Abraão viu ele, Abraham said, Abraão disse: I could still remember his voice. eu lembro dessa voz. Like William Branham said. Assim como William Branham disse, eu lembrei When da he voz. spoke, Quando ele falou comigo, I remember. eu lembrei da voz. Same voice that spoke to me when I was Do 7 mesmo jeito que ele years. falou comigo quando eu tinha 7 anos de A idade. heavy voice. Uma voz celestial. Amen. Não é? Because your nature Porque a sua natureza is connected to the voice. está conectada com a voz dele. It may not be connected to the body, Com o teu corpo não tá. but the voice you'll recognize. Mas você vai reconhecer a voz dele. Whether it is in Neville speaking, Se for o Neville falando, you will know that is same, that is still my você vai God. reconhecer que é o mesmo que está falando. It has nothing to do with the Porque body. você sabe que não tem nada a ver com o I corpo. recognize the Você voice. sempre reconhece a The voz, voice of my que é God a voz do meu Deus. in my brother. Em meu irmão e minha irmã. Amen? Amém? Can we just give him a hand clap? Vamos dar Amen. uma salva de palmas para ele? Now we realize Agora nós percebemos from the thought, que do pensamento, it's Melchizedek. agora ele já é Melquisedeque. From Melchizedek, De Melquisedeque, a body of, agora ele já está em um corpo from the dust of the earth. de pó da terra. Then from the body of the dust of the E earth, depois do corpo de pó da terra, Gabriel comes down. aparece Gabriel. Oh, God is coming to you. Deus está vindo a você. Those are the stages of God. Esses são os estágios que ele usou conosco. Mary, Maria, she only knew one birth. ela só conheceu um nascimento. Nascimento. But now Gabriel is revealing a mystery of another birth she didn't know. Agora Gabriel desce para revelar o mistério de um nascimento que ela nunca tinha ouvido falar. Are you Mary? Você é a Maria também ou não é? The prophet said you are. O profeta disse que você é. And Gabriel came to Mary. E Gabriel vem a Maria. And Mary said, Aí Maria disse: I've never known any eu man. não conheci homem algum. Amen? Não é? Then Gabriel revealed a mystery Mas Gabriel revelou um mistério para of ela. the spoken word birth. O mistério do nascimento através da palavra falada. Has he done that to you? Será que ele fez isso conosco também ou não? Amen? Amém? The Holy Spirit will overshadow O you. Espírito Santo vai te cobrir The same thing. a mesma coisa. The word that Eve doubted A palavra que Eva havia duvidado. A now mesma. finds a landing place in Mary. Mas agora acha um lugar em Maria. And Mary says, Aí Maria diz: be it unto me
Então seja comigo, according to thy word. de acordo com as tuas palavras. Amen? Não é? And the word starts forming in her womb. E isso fez com que a palavra comece a ser formada no seu ventre. Amen? Não é? And in the time when the word is forming, E no tempo que começou a se formar a palavra, persecution begins. na mesma hora a perseguição acertou. Amen? Não é? And then she moves from Nazareth Aí ela sai de Nazaré to Bethlehem e tem que ir para Belém. because of the persecution. Mas por causa da perseguição, She stays here, ela tem que ficar aqui. and then the word is born. E ali é onde a palavra nasce. When the word is Quando born, a palavra nasce, the squeeze is still going on. não parou o aperto, não. Gabriel returns Aí o Gabriel volta de novo to tell her e vai contar para ela. to leave. Fala assim, ó, sai daqui. Gabriel Gabriel is connected to the birth. está conectado com o nascimento. Gabriel is connected to the way of escape. Gabriel está conectado com o teu escape também. He came to us in this day, Ele veio para nós nesse gave us dia. the promise of the spoken word birth. Ele nos deu a promessa do nascimento da palavra falada. Amen? Não é? But in the message, look away to Jesus. Mas na mensagem, olhe para Jesus. He tells you Ele fala para nós there'll be a squeeze. que vai vir um aperto. Amen? Não é? But he does not tell you to escape Mas ele, o que ele diz para to nós? Egypt. Ele não manda a gente ir para o Egito. But he tells you Mas ele diz para nós agora there'll be a door. que vai ter uma porta aberta. Revelation chapter 4. Apocalipse 4. You go up. Simplesmente entre na You porta. go up. Entre na porta. Gabriel is here again Gabriel está de volta to aqui, reveal to you dizendo para você the secret of escape. o segredo do nosso escape, né? Hallelujah. Aleluia. He is not just connected with your birth. Ele não está só conectado com o seu He is nascimento, also connected that you don't go through the mas squeeze. ele está conectado com o fato de que você não vai ser pego no aperto. Because Herod is coming up. Porque o céu está aberto para We você. are looking at the Vatican. Nós estamos olhando o Vaticano, We are looking at America. nós estamos olhando a América, We are looking at the behaviors of some of us in the church. nós estamos olhando o comportamento de todo mundo na igreja. There is a persecution rising. Há uma perseguição acontecendo. Then we know Aí sabemos Gabriel que Gabriel, is coming to tell Joseph, ele está dizendo para José, take Mary ó, pega Maria and the child e o seu filho and escape. e saia. Amen. Amém. The message is coming forth A mensagem está vindo, to prepare for your escape. preparando a nós o nosso caminho de escape. Amen. Não é? You love it? Vocês amam ou não amam o Senhor? And the body is on earth. E agora o corpo já está na terra. Then in River Jordan, E lá no Rio Jordão, I'm talking about the temple. estou falando do templo ainda. Amen. Amém? I'm talking how God is coming closer. Estou falando como é que Deus se aproximou mais de nós e mais e mais. Praise the Lord. Louvado seja Deus. Then the Logos, Aí aparece o Logos, the pillar of a fire, coluna de fogo, descends descendo into this temple. dentro agora do verdadeiro templo. Just like he did in the days of Solomon. Assim como ele fez nos dias de Salomão. That is my beloved son, Este agora é o meu filho amado, in whom no qual I'm well me pleased. comprazo habitar. And then the devil looks at that. Aí o diabo dá uma olhada. He says, that's not a big thing. Ah, não tem nada nisso aí não. Him getting into the spoken word body, it's not a big thing. Ele entrar dentro desse corpo que foi falado pela palavra falada, não acho que é grande coisa, né? So for the first time, Então, pela primeira vez, then God has an earthly body Deus agora estava usando um corpo terreno, called Jesus. chamado Jesus. And then Jesus said, Aí Jesus disse, destroy this ó, se temple você destruir esse templo in 3 days, em 3 dias só, and I'll raise it up. eu levanto ele de novo. So Jesus was the temple. Então Jesus era o templo. And then they say, Aí eles disseram, you mean to say this temple we built for 44 years? você quer dizer que nós que levamos 40 e tantos anos para construir este templo? But the Bible says Mas a Bíblia disse, he meant his body. ele queria dizer o seu corpo. So the body is the temple. Então o corpo é o verdadeiro templo. And the children of Israel E os filhos de Israel have always been waiting for Haggai chapter 2. sempre estiveram esperando por Ageu capítulo 2. Let us run now. Vamos correr agora, vamos com pressa. They have been waiting for Haggai chapter 2. Eles têm esperado todo esse tempo, os judeus, Where por God Ageu 2, promised onde Deus havia that he prometido will come in that temple que ele viria naquele templo and the glory will be greater. e que a glória seria maior do que a We outra. have no record in the history Nós não temos nenhum registro na where that história scripture was fulfilled. onde essa escritura já foi cumprida.
Amen? Não é? So the children of Israel Então os filhos de Israel, have been looking for a time, eles estão esperando lá agora something greater than the para pillar algo of fire. maior do que aquela coluna de fogo que apareceu lá. Something greater than the pillar of cloud to happen. Algo maior do que aquela nuvem descer. They never saw it. Porque até agora eles não viram But isso God acontecer. said, Mas Deus disse, I will do it. eu vou fazer. And the glory of this latter E a house glória dessa última casa shall be greater. será maior. They have been looking for it, Eles estão esperando, but they have not seen it. mas não viram ainda. Because it was a type Porque é um tipo that the people will look for it, de que as pessoas hoje estão buscando but it will come in a e way vai tá vindo num that jeito you will never know it has que come. eles nunca vão descobrir que já It chegou. will be a secret. Vai ser em segredo. Listen to me. Ouça só, Listen to me. ouça só. In Luke chapter 4. Em Lucas capítulo 4. Look at that. Dá uma olhada só. Look at that, amen? Veja só. Are you Amém? watching? Vocês estão observando? They're waiting for the pillar of fire to come down. Eles estavam esperando que a coluna de fogo descesse. Or something bigger. Ou algo maior do que aquilo. But that temple, Mas aquele templo, the word made flesh, a palavra feito carne, came in that temple. foi a palavra que entrou naquele templo. You didn't get it, did you? Talvez vocês não entenderam. The first temple, O primeiro templo the pillar of fire came. foi a coluna de fogo que veio. But the second temple, Mas o segundo templo, Jesus, Jesus, the word made a flesh, palavra feito entered carne, that temple. entrou naquele templo. Amen. Amém? And they gave him the book. E lá eles deram um livro para ele. Oh, let's read it. Vamos ler. Luke chapter 4. Em Lucas capítulo 4. And he came to Nazareth where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue in the Sabbath day and stood up to read. And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. That is verse 16, verse 17. Verso 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Amen? Amém? You can read all down there. Você pode ler até lá embaixo. I want us to save on time. Vamos só economizar o tempo He aqui. goes to the temple Ele vai ao templo and he finds people selling. e ele vê as pessoas vendendo coisas lá. What is in that temple now? O que tinha dentro daquele templo? The pillar of fire? A coluna de fogo? No. Não. The pillar of cloud? A nuvem? No. Não. But the word made flesh. Mas a palavra feito carne estava lá dentro. That was a greater glory. É uma glória muito maior. Amen? Amém? That is a greater glory É uma glória muito maior than the pillar of fire and the pillar of cloud. do que só a coluna de fogo ou só a nuvem. I want you to watch the latter house. Eu quero que você observe o que tem na última casa. I'm typing. I'm Estou following principles. Amen? tipificando, seguindo os I'm princípios following aqui. principles Amém? and the repetition of them. Seguindo os princípios e a repetição desses princípios. Principles, that's it. Amém? So the latter temple here, Então o último templo aqui, which is supposed to Omega temple, que é suposto a ser o templo ômega, is going to have greater manifestation teria uma manifestação maior do que aquela, than the first temple. do que aquele primeiro templo. But yet it won't be physical with our eyes. Mas não seria visível, aparência exterior. If that is not so, Se não for assim, then we have no business being here. então nós não temos negócio nenhum estar aqui, não é? Because the pillar of fire is not here. Porque nós nunca vimos a coluna de fogo aqui, eu acho, né? Amen? Não é? There must be another deeper anointing Então tem que ser uma unção mais profunda do que aquela que tem que estar aqui. that is going to come to you. Que venha a nós. I want to finish. I know I'm Vamos going to encerrar. Calma lá. finish. It's nice. É bom, né? Praise the Lord. Louvado seja Deus. The Bible tells us A Bíblia diz, in the book of Timothy, no livro de Timóteo, great is the mystery of godliness. grande é o mistério da piedade. That's 1 Timothy 3:16. 1 Timóteo 3,16. Why is it great? Mas por que é grande o mistério da piedade? O mistério de Deus, por que ele é grande? He tells us why it is great. Aí ele explica para nós por que é tão grande. He says it's great because God was manifested in Ele flesh. está dizendo que é grande porque Deus se manifestou em carne. He is not saying Ele não está dizendo great the mystery of God is great is
the mystery of godliness because God came as a pillar of fire. Ele não disse grande é o mistério de Deus porque ele apareceu como uma coluna de fogo. Não fala isso. No. Não. He's not saying Ele não está great is the dizendo. mystery of godliness because Joshua stopped the sun. Ele não diz grande é o mistério de Deus porque Josué parou o sol. Não falou isso. He's not saying Ele não está great dizendo. is the mystery of godliness because the pillar of fire came in the days of Solomon. Grande é o mistério de Deus porque a coluna de fogo apareceu nos dias de Salomão. Não falou isso. But he's saying Mas está dizendo. great is the mystery of godliness Grande é o mistério de Deus because God porque Deus was manifested foi manifestado in flesh. em carne. So that is a greater mystery. Então esse é o maior mistério que existe. Are you getting what I'm saying? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Because the first temple, Porque o primeiro templo pillar of fire, pillar of cloud. apareceu coluna de fogo, nuvem. But the second temple, Mas no segundo templo aqui, the word made flesh. aparece a palavra feito carne. Amen? Amém? Which Timothy says, Que Timóteo está dizendo, great is the mystery of esse godliness. é um grande mistério. That is greater glory. É a maior That glória is que a existe. greater glory. Essa é a maior glória que existe. Don't worry about this man. Não se preocupe com este camarada de cima, né? This man never gets it. Esse camarada nunca vai entender nada. But there is another man here. Mas tem um outro camarada aí. He always gets it. Esse sempre entende tudo. This man here, Esse homem he aqui, may not even get it here. ele pode até não entender agora. But while he's walking, Mas enquanto você sair aí, this man comes up. aí ele começa a acordar, né? So that's why the prophet said Ah, o this. profeta falou mesmo, é verdade. Amen. Amém? Just let it stay there. Parece que fica lá meio Don't adormecido, worry with né? this carnal man Mas here. não preocupe com esse camarada. There is an eternal man Mas here. o homem eterno está aí dentro. He will understand it. Esse entende tudo. I want now to climax to understand this. Vamos chegar no nosso clímax para nós entender isso, né? Then God gets a body of Jesus. Aí Deus toma o corpo de Jesus. We saw Melchizedek, Nós vimos Melquisedeque. the body in the days of Abraham, Genesis 18. Depois um corpo que ele pegou emprestado nos dias de Abraão, em Gênesis 18. Then the body of Jesus. Mas depois tem o corpo dele mesmo, Which Jesus. Jesus calls a temple. Que Jesus é chamado de templo. But that's not the only body he has. Mas ele não é o único corpo que ele tinha, não. He has now another mysterious body. Porque agora ele tem um outro corpo misterioso aí. That body shakes the devil. Esse corpo aí é quem derrota o diabo. When God gets in that body, the devil gets surprised. Quando Deus entra nesse outro corpo aí, o diabo fica bem atônito. Because God, Porque Deus, he got in the body born without sex. lembre-se que aquele corpo era um corpo feito sem sexo. There was no great thing about it. Então qual que é o milagre numa coisa dessa? Era perfeito. The body was holy, Ele era santo and God was holy. e Deus é santo. So the devil looked at it, Então o diabo falou, said, not much. não quer dizer muito não. Great is the mystery of godliness, Mas grande é o mistério da piedade, because God is manifested in flesh. porque Deus agora se manifesta numa carne, Not only the flesh of Jesus, the first temple, não só do but the primeiro templo flesh de of the Jesus, bride, the second temple. mas no corpo da noiva, o segundo templo. Amen. Amém? Jesus, is the latter house. ele é a Is última the casa. former house. Ele é a primeira casa. Amém? The pillar of fire descended A coluna de fogo desceu na primeira, não in desceu? River Jordan. Lá no Rio Jordão. Everybody, Todo mundo they knew about it. sabia, ficou sabendo. But the bride Mas essa noiva, is the latter temple. ela é a última casa. Haggai chapter 2. Lá em Ageu capítulo 2 é ela. God is asking Deus está pedindo. you old men Vocês antigos, that know the story of Jesus. conhecem a história de Jesus. If you compare this house Se você comparar essa casa aqui and that house, e aquela casa lá, what do you see? o que vocês acham? Isn't this nothing? Será que isso aqui dá para se comparar? But thus says the Lord, Mas assim diz o Senhor, I will shake the heaven eu vou tremer o céu and the earth, e também a terra. and I'll fill this house. E eu vou encher essa And the casa. glory of this E a house glória dessa casa shall be será greater maior than what I did in the body of Jesus. do que eu fiz no corpo de Jesus. Oh, say amen. Diga amém. God Deus is leaving something greater for you than deixou what algo he maior did in para the você body of Jesus. do que ele fez no seu próprio corpo, o corpo de Jesus.
I don't mind if you don't say amen. Não me importa muito se você não falar amém. But I know we are having fellowship, aren't we? Mas eu sei que estamos tendo companheirismo, não é? Amen? Amém? This body. Este corpo, Jesus looked at you Jesus, quando ele olhou para você, in the prophecy. na profecia, He said, ele disse: greater works maiores obras than this do que esta, shall you do. vós a fareis. Greater glory Mais obras. because I go to the Father. Mais glória porque eu vou para o Pai. So Jesus looked at you, Então Jesus, quando ele olhou você, divided the age, ele dividiu a era. divided the ministry. Ele dividiu o ministério. This is my ministry. Disse, esse é o meu ministério, This is the ministry of the bride. mas esse é o ministério da noiva. When the bride comes, Quando a noiva vier, God will live in her. Deus vai viver nela. And he will do greater E ele things fará mais that we did with me. do que quando ele estava em mim. Amen? Amém? When Jesus was here, Quando Jesus esteve aqui, that never shook the devil so hard than you. ele não balançou tanto o diabo quanto quando ele veio em você. Why? Mas por que isso? Jesus never delivered nature. Porque Jesus não libertou a natureza quando ele esteve aqui. But Romans 8 says, Mas Romanos 8 diz nature shall be delivered que a natureza será in the liberta manifestation of the pela sons of manifestação God. dos filhos de Deus. A greater work. É uma obra maior. A greater work. Uma obra maior. I'll fill this house again. Eu encherei esta casa mais uma vez. I want to finish. Querendo encerrar agora. So those principles Então, esses princípios of the first house and the second da primeira in the Old Testament, casa e a segunda casa no Velho Testamento, the first house of Solomon a primeira casa de Salomão, in the days of Zerubbabel nos dias de Zerubabel, is again repeated também se repete in Jesus em Jesus and the bride. e a noiva. They are all dwelling places of God. São lugares de habitação de Deus. But I want to spend some time Mas eu quero gastar um tempinho on this latter house, nessa última casa, which you are. que é você. When he entered into Jesus, Quando ele entrou em Jesus, there was no resistance. não houve resistência nenhuma. And the devil said, come on. Aí o diabo falou, mas daí também, né? He's born of the spoken word. There's no problem. Ele veio através da palavra falada, é normal. But when God gets into you, Mas quando Deus entra em você, the devil is surprised. aí o diabo fica de boca aberta. Amen. Amém? Because you are born in sin. Porque ele sabe que você nasceu That de is a pecado. greater glory. Ele sabe que é uma glória maior. So great is the mystery of godliness, Então grande é o mistério da piedade. because God was manifested in the flesh, Porque Deus foi manifestado na carne, not of Jesus only, não na carne de Jesus but só, of the bride mas da sua noiva, that was born by sex. que foi nascida da That via is now sexual. the greatest mystery. Esse é um dos maiores mistérios. The devil was surprised. O diabo fica atônito mesmo. If I was the devil, I would also be surprised. Mas se eu fosse o diabo, eu também ia ficar muito If surpreso, I was né? the devil, I would also Se be eu shocked. fosse, eu ia ficar chocadíssimo. How can God, Como é que Deus, who came on a holy mountain, que só de ele descer numa montanha santa, and no man could get there? o homem não podia nem tocar lá. If a man got there, Se o homem fosse lá, except Moses, a menos que fosse Moisés, he né? died. Ele morria na hora. Anybody who tried to look Qualquer- at the Ark of the Covenant, Pessoa que tentasse olhar para a Arca da Aliança, they died. também morria só de olhar. This God, Esse mesmo Deus, when the angels are worshiping him, quando os anjos adoram ele, que nunca They cover pecaram, their faces. tem que se cobrir todo. and then that God Agora esse mesmo Deus comes into a people conseguia entrar num povo born of desse, sin, nascido em pecado, shaped in iniquity. formado em That iniquidade. is a greater glory. Esse é o maior mistério. That is a greater Esse é o glory. maior mistério, a maior glória. Yes, sir. É sim, Because God has something porque Deus tem algo that the devil has no idea about. que That God has something the devil has no idea about. é algo que o diabo não consegue ter noção o que é isso aí. And that thing is called Isso aí se chama amazing grace. sublime graça. Amazing grace. Sublime graça. He uses the amazing grace Ele usa o poder da To sublime get into graça you. para conseguir entrar em to você. get into Para you. conseguir entrar em você. So Aí, the devil o diabo
The devil. O diabo, Let me tell you something. vou te contar, viu? You give God Você dê a Deus an opportunity uma oportunidadezinha to do só something para fazer isso. He couldn't do Ele faz para in the você. body of Jesus. Ele fez no corpo de In Jesus. the body of Ele Jesus. fez no corpo de You Jesus. give God Só dá free. uma opção para ele. You give God a bigger space. Só dá um espaçozinho um pouquinho maior para ele e você veja o que acontece. Because you come in by grace. Porque ele vem através da sua graça. God never came in the body of Jesus by grace. Deus não veio no corpo de Jesus por sua graça. But you were born in sin. Mas no seu corpo de He pecado, produces a ele sacrifice. precisava de um sacrifício. He forgives you. Ele perdoou você He para fazer gives you isso. ministers. Ele te deu He ministros. sends you a prophet Ele te mandou um to profeta cleanse you by the word. para trazer a limpeza So pela that palavra, God para que ele, can Deus, come pudesse and descer, live in you. entrar e viver em você. It's a greater mystery. Este é o maior mistério. The glory of this latter house A glória dessa última casa is greater than the first é house. muito maior do que a da primeira casa. Amazing grace. Se chama sublime graça. God Deus, who lived. Deus que vivia There are trillions and trillions of galaxies up there. de bilhões, trilhões, octilhões de galáxias de distância daqui. And God is descending. E ele consegue descer aqui embaixo. He passes all the trillions of Passa os galaxies. trilhões de galáxias e vai saber o que tem lá. And then Né? he comes to our galaxy. E chega aqui onde nós estamos, aqui nesse lugar. And that galaxy is called the Milky Way. E é a chamada da Via Láctea, a nossa galáxia, né? When he gets there, Quando ele chegou aqui, hallelujah. não é? There are billions and billions of solar systems. Não tirando os bilhões de sistemas solares que existem aí fora. He bypasses that. Passou tudo no meio daquilo lá. He comes to ours. E venho aqui. When it comes to us, there are billions and billions of planets. Passa por bilhões e bilhões e bilhões de planetas. It's coming to the earth. Mas está descendo um lugar chamado Terra. Amazing grace. É a sublime graça de Deus. Amazing grace É a sublime graça has much power on God than the power of judgment. que tem muito mais poder do que o poder de juízo. It is forcing God, Está forçando a Deus. prevailing God, É isso que faz com que Deus se move. prevailing over him. Ou que prevalece sobre You ele. can't stay here. Que ele não pode ficar parado You lá. must forgive. Mas que ele tem que You perdoar. must save. Ele tem que You salvar. must redeem. Ele tem que redimir. Grace. Se chama graça. Grace. Graça. And then God is descending. Aí Deus desce. Then he's coming down. E ele vem descendo. And the angels are wondering, E os anjos ficam tudo se perguntando. where is he going? Onde é que ele está indo, será? And they say, we can see him. Não, eu tô vendo ele, He's bypassing America. mas ele já passou em cima da América. Where is he going? Mas onde é que ele está indo? We can see he's going to Brazil. Tô vendo que ele está descendo lá no Brasil. Amen. Amém? We can see he's going to Brazil. Tô vendo ele descer lá no Brasil. And then they're watching, he's going to Brazil. E eles ficam tudo olhando quando ele está descendo no Brasil, né? He has passed Itaquaquecetuba. Ele passa lá por cima de Itaquaquecetuba, He has passed Bindamonhangaba. passa por cima de Pindamonhangaba Then he's passing Guarapuava. e ele passa ali por Guarapuava. Where is he going? Mas onde é que ele está chegando? Curitiba. Está descendo em Curitiba. 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 He's going to Curitiba. Ele está descendo em What Curitiba. is there in Curitiba? Mas o que tem em Curitiba? Then he comes Aí ele chega. to a place called Chega num lugarzinho chamado São José dos Pinhais. Amen. Amém? He's coming. Ele está vindo. When he gets there, Quando ele chega ali, he goes to aí ele entra onde? lose. Ele vem para a luz, Entardecer. a luz do entardecer. Amen. Amém? When he gets there, Ele chega ali he gets into e you. ele entra dentro de He você. gets into Ele you. entra dentro de você. Hallelujah. Aleluia. And when he does E that, quando ele faz isso, the angels os anjos are quiet. ficam quietinhos. The angels, Os anjos ficam quietinhos. Como que é um negócio? they also don't understand grace. Eles também não sabem o que é graça. And when he gets into you, E quando ele entra em você, all the heaven descends todo o céu desce com All ele the também. angels descend. Todos os anjos vêm junto com ele to guard you para te guardar. because you are the throne. Porque você é o trono de Because you're Deus. the throne. Porque você é o trono de Heaven Deus. of heavens O céu dos céus is not enough for me. não é suficiente para esse But the Deus. great Mas is você, the mystery of godliness. grande é o mistério da God piedade. is manifested in flesh. Deus em carne humana God is nas nossas manifested in carnes. flesh. Deus entrando em carne Hallelujah. humana. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Amazing grace. Sublime graça. What is happening? O que é que acontece? Can I step back a bit? Só voltando um pouquinho.
se vocês me permitirem. Good. Praise the Lord. Then he comes. Aí ele chega, There is a child born. aí nasce uma criança, His name o seu nome is a man called Branham. é chamado William Branham. He's not even called Branham. Ele não era nem chamado Branham, na I verdade, think né? he was called Branham. Era Branham. And then he comes to an age. Mas aí ele chega a uma He idade, changes his name. onde eles mudaram o seu nome He's called Charles Branham. e colocaram um H no nome dele lá no Do you know registro. Brother Branham's father changed his name? Você sabia que foi o pai dele que mudou o nome dele, né? He wasn't called Branham. Ele inicialmente não se chamava Branham, But now he got to a place, mas chegou uma idade he decided to change the name. que ele decidiu que tinha que mudar o nome. And then he marries a small girl. Aí ele se casa com a mãe dele, que And then seria a a mãe boy do irmão is Branham. born. E daí ele nasce. When a boy is born, Quando ele nasce, God is looking for a way to get into you. Deus só estava preparando uma maneira de ele conseguir entrar em você depois. When he's 7 years, Quando ele tinha 7 anos de he idade, hears a voice ele ouve uma voz say, que diz assim: do not defile your body não corrompas teu corpo, or smoke. não fumes, Your body. porque o seu corpo, Your body. o seu corpo. Can we finish our message now? Será que dá para encerrar a mensagem agora? Amen? Amém? Your body. O seu corpo. Body is a temple. Corpo é templo, não é? God wants to repeat the principle in the last age. Deus quer repetir aquele mesmo princípio lá no começo da era, aqui no final da era. Now the seventh age is going to divide them into two. Na 7ª era, ele dividiu a era em 2 pedaços. We've been building a pyramid, right? Nós estamos construindo uma pirâmide desde lá de trás para mostrar que é que We are now aconteceu. narrowing it, man. Agora nós chegamos bem no finalzinho da pirâmide, não é? That he doesn't know why God told him don't. E ele não sabia por que Deus falou para ele não fazer aquilo, Hallelujah. não é? God needed that body. Deus precisava daquele corpo. He wanted to feel much closer. Ele queria chegar mais perto. He wasn't close enough when he was in the body of Jesus. Ele não estava próximo de nós ainda do jeito que But ele when he queria gets no in a corpo de body Jesus. Mas quando ele entra no corpo Of a woman, de uma mulher, of a man, de um homem, born of a woman and a man. que é nascido de um outro homem e de outra mulher, That is the condescending of God. aí sim é a condescendência de Deus. From the Spirit, Saindo do He's Espírito, coming down. vai descendo. He wants to feel you much closer. Ele quer sentir você That's amazing próximo. grace. Isso se chama sublime graça. And then he comes. Mas ele vem, The pillar of fire. a coluna de fogo. When the boy was 7 years. Quando ele estava com 7 anos de idade, 1933. em 1933, mais tarde, The boy is about 24 years or something. tinha uns 24 anos de idade por aí, He's a star. e ele vê aquela estrela. 1947. Em 46, He's a man. agora ele já vê aquela mesma pessoa como um homem. 1963. Em Is 63, the fullness. agora vê a plenitude daquela pessoa. Now, Agora, I want to read a quote here. vamos ler uma citação para você aqui. Stay with me, let me finish. Amen. Fique comigo, já vamos encerrar. Amém? In the message, Na mensagem, how the angel came to me and his commission. como o anjo veio a mim e a sua comissão. Brother Branham is a body. O irmão Branham está... A body. Ele é um corpo. You are a body. Você também é um corpo igual dele. I believe that it is the same pillar of fire that led the children of Israel from Egypt to Palestine. Eu creio que é a mesma coluna de fogo que guiou os filhos de Israel do Egito até a Palestina. I believe it's the same angel of the Lord that came in the jail and come to St. Peter and touched him. Eu creio que é o mesmo anjo do Senhor que veio à cadeia e libertou Pedro e And o went tocou. forward and opened the door. E foi adiante e abriu a porta. I believe that is Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Amen. E eu creio que é Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. He's talking about the pillar of fire. Está falando da coluna de fogo. He will be forever the same Jesus. Ele sempre vai ser eternamente o mesmo Jesus. And then he says, E ele diz, and while I'm talking about it, enquanto eu estou falando disso, ele diz, the same light that is on that picture aquela mesma luz que aparece naquela foto is standing 2 feet from where I'm standing right now. está a 1 metro de distância onde eu estou agora mesmo. That is right. É verdade. I can't see it Eu não consigo vê-la with my com os eyes, meus olhos, but I know it is standing here. mas eu sei que ela está aqui. And then he says something Aí ele else. diz mais algo aqui. And I know it is settling within inside of me right E eu now. sei que ela está entrando dentro de mim agora mesmo. Not in the body of Jesus. Não no corpo de Jesus, mas. Amen? Tá vendo? But the child that was told, do not defile your body. Mas aquele mesma voz que disse para não corromper o seu corpo, Amen? Amém? He's saying now the pillar of fire is settling inside of him. ele disse agora essa coluna de fogo estava se estabelecendo dentro dele.
And then he says, Aí ele diz, I did not want to pray for the sick. eu não quero orar pelos doentes. Now I want to pray for them. Eu não queria, mas agora eu quero. Because the pillar of fire Porque a coluna de has fogo entered já entrou and settled inside of our body. e havia se posicionado dentro de um corpo. And that body E este corpo is the first part é a primeira parte before you come. antes de você aparecer em cena aqui. I want to end with you. Quero terminar conosco agora. In the message unveiling of God, Na mensagem o desvelar de Deus. in this 64 it Em says, 64 ele diz, this visible pillar of fire that is scientifically proven essa coluna de fogo que foi cientificamente comprovada, visível, many years ago as a little boy muitos anos atrás, quando eu era apenas uma criança, spoke to me there and told me I would live right here. me falou lá e disse para mim, What would take place. e me contou o que eu moraria aqui e o que aconteceria. One day on the river before the ministry started, first revival, Um dia, lá no rio, antes do ministério começar, o avivamento, he appeared in the skies, ele apareceu nos céus, identified himself and gave the commission. ele se identificou quem era e me deu a comissão. And all these years I've hid it in my heart, E the por- pillar of fire. E todos esses anos eu a tenho escondida em meu coração, a coluna de fogo. He says, all these years I've hid it in my heart, Ele disse- veiling Christ, the same pillar of fire interpreting the word. Ele disse assim, e por todos esses anos eu a tenho velado ou escondido em meu coração, velando Cristo, a mesma coluna de fogo, interpretando a palavra, como prometida. He said the pillar of fire gets into him Ele disse que a coluna de fogo entrou nele, because he is the body. porque ele era o corpo que ela estava usando. In this last age, E na última era, it is divided into two. foi dividida em duas partes. The pillar of A fire coluna de fogo comes to the prophet. veio ao profeta primeiro. And the prophet E o profeta, forms the principle ele nos mostrou o princípio of the first de house. como é que funcionou a primeira casa. Are we losing it? No, we are not. Estamos entendendo, não é? Amém? Amen? Amém? In the last age, is divided into two. Na última era foi dividida em duas partes. Two houses again. Aparece duas casas na última One era. house is William Branham. Uma casa é o final lá com o William Another house Branham, is you. mas a última casa, o final é você aqui. Amen? Amém? Now you are the latter house. Agora você é a última casa. William Branham A William Branham is the former house. foi a primeira casa. Amen? Amém? The way the pillar of A fire maneira que a coluna de fogo and the pillar of cloud e a nuvem entered into William Branham. entrou dentro daquele homem William The Branham. pillar of fire, A coluna de fogo, the pillar of cloud a nuvem must enter into you. tem que entrar em você da mesma Because forma. Por quê? You are the latter house Porque você é a última with casa. a greater glory Tem uma glória maior than William Branham. do que o que houve em William Branham. You are quiet, amen? Dá pra ficar quieto com uma dessa, You are né? quiet, right? Dá pra ficar quieto, né? You know, people want, Brother Branham, Sabe? Brother Branham. O povo fala, irmão Branham, irmão Branham, irmão What Branham. is your position? Mas e você? You can get faith when you get to know who you are. Você só vai ter fé o dia que você descobrir quem você é. And I want to tell you, you are in the same age with the same manifestation. E eu quero contar pra você que você está na mesma era com a mesma manifestação. The same God, O mesmo Deus. the same pillar of A fire mesma coluna de fogo that was in William que Branham estava em William Branham must get into you. tem que entrar dentro de você. You realize that's why people think of the return ministry? É por isso que o povo acaba pensando que ele tem que retornar. Because the brothers are saying, hey, Brother Branham. Porque o irmão Branham fala, não, irmão Branham, When Brother Branham was here, quando o irmão Branham estava aqui, the pillar of fire. tinha coluna de Oh, fogo, the pillar of cloud. tinha nuvem. The Haggai chapter 2. Mas tem que ler Ageu capítulo 2 para dizer o que aconteceria na segunda The casa. people that saw the glory of the first house. Onde ele perguntou para o povo que viu a glória da primeira casa. E aí? The first house was God in a man. A primeira casa foi Deus em um homem. What about the second house? E a segunda casa, o que vai ser? God is in a man. Deus em um homem de novo. Que coisa. Que coisa, né? Amen. Amém? God in a man again. Deus em um homem de novo. I'll ride the train again. Ele disse que ele cavalgaria a trilha uma vez mais em você. I want to go slowly because that is my climax. Esse aqui é o meu I'm ending clímax. Agora eu termino mesmo. We are not waiting for a return ministry. Nós não estamos esperando por aquele retorno, aquele ministério, retorno daquele ministério, daquele jeito. We Nós are the vessel somos os vasos to do greater works. para fazer as maiores obras I want to make it so hard. e vamos dificultar um pouco aqui.
God wants to do something in you more than he did in William Branham. Deus quer fazer algo mais do que ele fez quando ele estava em William Branham. I'm not talking about you and a prophet. Não estou comparando você com o profeta. Prophet is different. O profeta é diferente. But I'm talking about William Branham as a man and you as a person E eu again. estou falando como o irmão Branham, ou mostrando como o irmão Branham sendo um homem e você também uma pessoa normal. I'm talking about God dealing with you Eu estou falando de como é que Deus to lidaria bring you conosco. to maturity like he did with the prophet. Para trazer nós a maturidade, assim como ele trouxe o profeta à maturidade. You must grow like the prophet. Você tem que crescer igualzinho ele cresceu. And you have the same appointment. Você tem que ter o mesmo compromisso que ele teve. And I want to show you a quote. E eu quero te mostrar uma citação aqui. You love the Lord Jesus? Vocês amam o Senhor Jesus ou não? Where the prophet Onde o profeta is praying estava orando for the pillar of fire para que a coluna de and the fogo pillar of cloud e a nuvem to get into you. entrasse em você. I will show you before I close. Eu vou mostrar para vocês antes de eu encerrar. So that Então, we bring in something. trazendo isso, God is absent in history. Deus ficou ausente na história, He's present here. mas está presente hoje. And the people must rise to know which part of the Ou, vision they are. as pessoas têm que se levantar para descobrir em que parte da visão nós estamos agora. You know Zechariah Você sabe que Zacarias, was preaching, ele pregava, telling people only believe, only believe. dizia para o povo somente crer, somente crer. But when the angel came Mas quando o anjo chegou to tell him para contar para ele the vision of the coming of the Messiah, a visão da vinda do Messias, you are a part of it. ele disse, você faz parte dessa visão. He doubted. Aí ele duvidou na hora, Zacarias, né? But he had been preaching that he's coming. Mas ele não viveu pregando tantos anos que ele viria, When que the ele angel viria. showed him his part, Mas quando o anjo veio e falou que ele fazia parte da vinda de Cristo, aí o que ele fez? he was not ready. Não estava pronto para aquilo. But Mary, Mas Maria, when the angel showed her part, quando o anjo mostrou que ela fazia parte She da vinda believed do it. Senhor, ela creu na hora. amen. Não é? You've seen the part of William Branham. Você viu a parte de William Branham, não Where viu? is your part? Mas e você? Você também faz parte da You must figura. have a part. Você tem parte nessa vinda. Amen. Amém? Because the same God of William Branham is your God. Porque o mesmo Deus de William Branham é o seu Deus. There was a man by the name Samson. Tinha um homem chamado Sansão. Samson had much power, Sansão era cheio de poder, não era? potentials of God in him. Todos os potenciais de Deus You know, the nele. ministry of Samson was divided into two. Você sabe que o ministério de Sansão também foi dividido em duas partes. Because those principles of Alpha and Omega must run throughout the Bible. Porque você vai achar o princípio de alfa e ômega desde Gênesis até Apocalipse. The former house and the latter house Sempre must você vai achar run from Genesis to Revelation. Duas casas de Gênesis e Apocalipse, você vai ver essas duas coisas. What happened? And then E aí, the eyes were taken out of. chegou um ponto em que Sansão perdeu seus olhos. And he had done miracles and miracles. E ele havia feito tantos milagres, não He é? had done things people had never seen in life. Ele fez coisas que nunca eles tinham visto And the eyes were alguém taken fazer. out. Mas de repente perdeu seus olhos. Then there was no miracles Aí anymore. acabou o milagre, não tinha mais nada. Acabou tudo. I'm talking about this hour. Eu estou falando de agora, desse momento agora. Then there was no miracle again. Acabou o milagre. Sumiu. No manifestation Não tem again. manifestação nenhuma. Nothing. Nada. No eyes. Acabou o olho, não tem mais olho. What is the eye? Mas o que é o olho mesmo? A prophet. É o profeta, não é? Is it true? Não é verdade? Is the eye a prophet? O olho não é um profeta na Bíblia? So the prophet is not there. Agora não tem mais profeta. 1965, Em 65, the eyes were taken from this body. foi arrancado os olhos desse corpo que está aqui. Hallelujah. I love it. Aleluia. É bom demais, né? There was no eye. Acabou o olho. 2014, Agora estamos em 2014. no pillar of fire, Cadê a coluna de fogo? no manifestation. Cadê a manifestação? Acts. Now we go to Haggai chapter 2. Agora vamos perguntar para Ageu o que está If you acontecendo. look at this Samson Se você olhar para esse Sansão aqui and that Samson, e o outro Sansão lá, what do you see? o que você vê? Nothing. Nada. Who was leading Samson? Quem é que vivia em Sansão? The eyes? Os olhos? No. Não. A young boy. Quem é que guiava ele? Era os olhos? Era um jovenzinho. Where is he leading Samson? E onde é que o jovenzinho agora To guiava the Sansão? greatest of all the victories. Estava levando ele para a sua maior vitória de toda a sua vida. Não Amen? é? The eyes were not there. Os olhos não estavam mais ali. No return ministry. Os olhos não voltaram para But ele. a ministry. Mas apareceu um outro A young ministério. Um ministry. jovenzinho. A five-fold ministry. Um rapaz. A young man. Uma criança.
leading this body. E estava guiando um corpo inteiro. Where? Para onde que estava To guiando? a greater victory. Para a maior batalha, a maior vitória. I was supposed to have finished there, Eu ia encerrar aqui, né? Mas but you delayed me. vocês me atrasaram. Praise the Lord. Louvado seja Deus. The prophet is saying O profeta está dizendo, in the message, deceived church by the world. na mensagem, uma igreja enganada pelo mundo. Here is the only hope that I have this morning to wind up my message. The Aqui é a prophet única says. esperança que eu tenho nesta manhã para amarrar a minha mensagem. While Samson was bound, a new shock of hair growed out. Enquanto Sansão estava atado, cresceu um chumaço de cabelo nele de volta. The same condition that existed in the first part of the ministry A is primeira coming back. condição que existiu lá atrás da era começou a voltar aqui para nós. What was the condition? Que condição que é The essa? power in the seven Que logs. aquelas 7 tranças tinham que estar na cabeça dele. What are the seven O que logs são essas 7 of tranças hair? de cabelo? The power of the seven O sails. poder dos 7 The selos, seven os thunders. 7 trovões. The power is coming O back. poder está voltando. The power is coming O poder back. está retornando. Cabela. O cabelo, Cabeço. cabelo, Cabelo. o cabelo, Amen. não é? Headship. Que significa The a same liderança, power. a cabeça. When Jesus was Poder. here, he said, Quando Jesus estava aqui, ele the disse: Son of Man o filho do homem has nowhere to lay his head. não tem lugar para descansar a sua cabeça. But in this Mas age, nessa era, the head came veio uma cabeça. because he has found a Porque place tinha um corpo to place the que head. ele conseguia encaixar a sua cabeça. Amen. Amém? He has found a place. Ele descobriu um lugar, So the hair is growing. agora está crescendo o The cabelo. power is coming O back poder está aparecendo. for the second ride, Para essa segunda for the cavalgada, greater glory, para essa maior glória, for the latter house. para essa última casa. From 1965, De 65, 50 years ago, 50 anos atrás. from 1963, De 63, when the seals were revealed, desde que os selos foram abertos. we've entered into another jubilee. Nós entramos agora em um outro The jubileu. release of the power Nós sabemos que o jubileu that was in William é Branham quando libera o poder que The estava sobre first William Branham. house. A primeira casa for this age. que viria nessa era. It is your time. É a hora de você ter esse poder. It is your time now. É a hora de você ter esse poder. Obrigado, Senhor. Amen. Amém? And the prophet says here, Aí o profeta diz: and he says, the hair growed. o cabelo começou a God crescer. send us another church Deus nos mande mais uma igreja. just before the end time, Deus nos envie mais uma igreja um pouquinho antes do tempo do that fim, the power of the Holy Ghost can come into her in the demonstration of the Spirit. para que o poder do Espírito Santo pode vir nela na demonstração do Espírito Santo. And then the prophet Aí says, o profeta disse: while we are in prison, enquanto estavam em prisão, God's growing crop somewhere. Deus, where is it? God is growing crop somewhere. Deus está crescendo a sua plantação em algum lugar. And he says, for the last great kill. Ele disse: para a última grande matança. Amen? Amém? And then he says, Aí ele diz: it may be you. pode ser que seja você. Amém? May it be your strength has begun to grow. Talvez aí a tua força terá crescido. He's telling you about that ministry of Samson. Ele está falando, tipificando você com aquele ministério de Sansão. And then he says, Aí ele diz Samson, the Bible says, Samson killed more in his death que Sansão fez uma matança muito maior na sua última parte, na sua morte. greater works than this shall you do. Maiores obras do que aquelas nós faríamos agora. I have two quotes and then we close. Temos 2 citações mais e aí sim encerramos. Brother Branham, Irmão Brana, in the message, lá na mensagem, Birth Pains, mensagem Dores de Parto, he says, ele fala assim: let the people cry out. que o povo clame, May the pillar of fire and the pillar of cloud que a coluna de fogo e a nuvem move into the people today que se mude para dentro do povo hoje and sober them. e deixe eles sóbrios. Move where? Se mudar para onde? Move into the people. Se mude para dentro do Not povo. in William Branham Não now. para dentro dele. May the William pillar Branham. of Mas ele fire está orando que a coluna de and fogo the pillar of cloud e a nuvem move into the people. pudesse se mudar para dentro de você. Because Mas por quê? God Porque Deus wants to do Deus quer fazer a mais greater work uma obra maior in you em você than he did do que ele in the fez days of William Branham. nos dias de William Branham.
Somebody's still doubting. Alguém está duvidando aí ainda. Somebody's saying, Alguém está dizendo, who can be like William Branham? quem que pode ser como William Branham? Because you think that was William Branham. Porque você pensa que foi o William Branham que fez. That wasn't Só William por isso. Branham. Não foi o William That Branham was que God. fez. Foi Deus que fez. That was God. Foi Deus que fez. And that's why we say he can do the same É por thing in isso que you. ele diz que ele pode fazer de It wasn't novo William o que Branham. ele fez lá. Não foi It o William was Branham. God Foi Deus quem fez in aquilo. a body Usando um corpo that was told, que foi dito para ele. don't defile Ó, yourself. não corrompa que eu vou usar esse But corpo. here, Mas aqui here, ele fez is o a quê? body É um corpo that you have defiled que você já yourself. tinha bagunçado ele inteirinho. You've defiled yourself. Você corrompeu ele. You are not born like William Branham. Você não nasceu como William You Branham. defiled your life. Você corrompeu a sua vida And then inteira. God Mas o mesmo says, Deus. I want to get into Mas eu you. vou entrar do mesmo I jeito. want to get into Eu vou you. entrar do mesmo jeito. You defile yourself. Você fez That is isso. amazing Mas grace. não tem problema. I want to Sublime do graça something faria algo por você. Inside of your life Dentro da sua vida, than I did como ele fez. in the life of William Branham. Maior do que ele fez na vida de William Branham. The glory of this latter A house glória dessa casa, meu irmão, shall be greater. é maior. Você You shall bring the voice of the resurrection. é você que traz a voz da ressurreição. It never happened in the days of William Não Branham. aconteceu nos dias de William Branham. It was waiting for you. Estava esperando você aparecer. Because Mas por quê? the glory of this Porque a house, glória dessa God casa, is going to shake the heaven and Deus the earth. vai estremecer os And céus he's e a going terra. to fill the E ele vai house. fazer a partir He's dessa going to casa. fill the house again. Nessa última casa. I want to tell you, Vou te dizer, meu amigo, amazing grace. a sublime When the graça. capstone was coming down Quando aquela pedra de coroa estava in descendo, the days of Zerubbabel, lá no dia de Zerubabel, it was crying, estava clamando o quê? grace, Graça, grace, graça, grace. graça. It was descending with Estava grace. descendo com alaridos de graça, não And the é? Bible E a says, Bíblia diz, in the 1 Peter chapter 1 verse 13, 1 Pedro 13 diz, the grace que a graça shall be brought to you será-vos trazida in the revelation of Jesus na Christ. forma da revelação de Jesus Cristo. When he reveals himself, Quando ele se revelar he para você, brings grace. é a graça chegando He para brings você. grace É a graça vindo in para the você. revelation. Na revelação That da is sua the pessoa. rapturing grace. Essa é a fé de rapto. Don't look at yourself Não fica olhando para and você condemn e yourself. ficar se condenando. There is grace of God É a graça de that Deus has que come to faria, pick you, que veio para te tomar, to take you out, para te arrancar daqui, to show para mostrar how powerful o quão poderoso the é, grace of God que is é a graça de Deus. than all your sins. Muito maior do que qualquer pecado que você já fez. The glory of this A house glória dessa casa shall be greater é maior. because Mas por quê? you shall be chained. Porque nós seremos You shall be mudados. changed. Nós seremos mudados. William Branham was not chained. William Branham não foi mudado. He will resurrect. Ele vai ressuscitar. But you, Mas você não vai the morrer. glory of this A glória house dessa casa shall be greater. será maior. I finish by saying this. Encerrando, dizendo assim. Look away to Jesus. Na mensagem, olhe para Jesus. The prophet said O this. profeta diz assim. Now, Agora, I'm going to say something to you that I haven't said a long time. eu vou dizer algo para vocês que eu não tenho falado em um longo tempo. And that is E isto é, the thing that we have looked for so long, for at least many years, 4 or 5 or maybe longer. aquilo que nós temos buscado por muito tempo, 5 anos ou por aí, ou talvez mais, The third pool a terceira puxada, has now been vindicated. ele disse agora ela tem sido vindicada. And I'm sure you all know what it is. E eu agora vou mostrar o que é que ela é. Now remember, Agora lembre-se, there will never be an impersonation of that, dela não haverá personificações. because it can't be. Porque não tem como. Now it's in existence. Agora ela está em existência. I am one of these. Eu fui avisado que That soon, brevemente, right at this time now, it has just happened. bem agora mesmo, que acabou de acontecer, So it could identify its presence among you. para que pudesse identificar a presença dela Listen. entre vós. Ouça. Now, Agora, it will not be used in a great way não será usada de uma maneira grande, until até this church begins to tighten up. que essa igreja comece a se arrumar. When it E does, quando ela fizer, when that time comes, quando a hora chegar, when the squeeze comes down, quando o aperto chegar, then you will see aí você vai ver. what you have seen temporarily Aquilo que você viu só temporariamente aqui, be manifested você vai ver ser in the manifestado fullness na plenitude of its do power. poder dela. Amen.
Amém? William Branham William Branham, told us about a power ele fala-nos do poder that was manifested in his life. que foi manifestado But he temporariamente said, na sua vida, mas ele It diz, is here, ó, isso aqui but can never be used in a greater way. nunca vai ser usado de uma maneira grande. So the greater way was during your time. A grande maneira que viria depois seria nos nossos dias. Amen. Amém? And he said, E ele está what dizendo God did temporarily with him, Que Deus havia feito temporariamente he will pequeno do com ele, greater with you. mas ele faria de uma maneira muito maior em você. Why? Mas por quê? Why? Por quê? The glory of this E a house glória dessa casa shall be greater. é maior. Haggai chapter 32. Ageu capítulo And 2. you are the people. Você é este povo. The final hour is here. A hora final está aqui, meu The irmão. people are here. O povo já está aqui. The age has been divided. A era já foi dividida. William Branham has taken his part. William Branham já cumpriu sua parte. We are entering into our part. E nós já estamos na nossa parte. Our hair is growing Nosso cabelo está crescendo for the last great kill. para a última matança. The glory of this A glória house dessa casa, meu irmão, shall be é greater. maior do que aquela. The prophet O profeta, in the book of Haggai. no livro de Ageu, When was that promise given? onde é que foi aquela promessa dada? It was on the feast of the tabernacle. Foi na festa dos tabernáculos. Because it was the 21st day Porque está of dizendo que foi no the dia 7th month. 21 do mês sétimo, era quando estava durante a festa dos tabernáculos. 7th month had 3 Você feasts. lembra das 3 festas do sétimo mês? The first day O primeiro dia começava, was the beginning of the trumpets. era o começo da festa das trombetas, até o dia 10. Then the 10th day A partir do dia 10, was atonement. começava a expiação. And the 15th E day, depois no dia 15, all the way, para frente, mais was the 7 feast of the dias, tabernacle. era a festa dos tabernáculos. And in the day of the feast of the E no tabernacle, dia da festa dos tabernáculos, amen, Amém. God is giving a prophecy Deus deu uma profecia that de que I will fill this house. ele encheria esta casa naquele In the 7th período. month, Lá no final do sétimo he will mês, fill the house. ele encheria a Are we glória, ready? encheria a casa. You are the people Você é o povo that God has que promised. Deus havia prometido The ministry ministério is going to de shake. que estremeceria o And quê? it is E shaking. tem estremecido. Why? Tem estremecido People por are quê? getting to know who they are. Porque o povo está descobrindo quem eles são. The glory of this A house glória dessa casa is greater é muito maior than all the do que houses todas as casas que já that existiram. God De que o próprio Deus has ever lived in. havia passado por lá. He has come secretly Ele veio de uma maneira secreta, meu amigo, in his temple. nesse templo aqui. The Bible says, A Bíblia diz: the Lord is in his temple. Let all the world be quiet. o Senhor está em seu templo, que o mundo fique em silêncio. Amen. Não é que diz assim? The last chapter, O último capítulo, the last verse o último verso of the book of Ezekiel, do livro de Ezequiel it diz says, assim: and the name of the city e o nome da cidade shall be called, será chamada the Lord is there. O Senhor está lá. The name of the O city nome da cidade shall be called, será chamado the O Lord Senhor is there. está lá, Jehovah Shammah, que é Jeová Shammah. he Ele that is in you. que está em vós. Shalom. Shalom. God bless you. Deus os abençoe. Amém? É promessa de Deus? É promessa de Deus? Eu creio. Nós estamos verdadeiramente nesse tempo. Não escolhemos nascer nesta época, nesse tempo tão importante da história da humanidade, né? Mas Deus nos colocou aqui. Obras maiores do que estas faremos? Vamos cantar? Amém? Vamos cantar esse hino? Porque esse é o nosso tempo, né? Esse é o nosso tempo. Aleluia. As irmãs que ajudam aqui, os músicos, rapidinho aqui. Já deviam estar aqui, né? O povo está terminando. Cadê os músicos?
Amém. Qual é o nome do irmão, irmã, que precisa de oração? Osni. Já foi orado no princípio por ele. Esse irmão fez uma intervenção cirúrgica, né? E não voltou ainda da cirurgia. E os médicos disseram que se ele não voltar até amanhã de manhã, a coisa está bem complicada. Vamos continuar orando pelo Osni. Ele é ali de Joinville. Ele é sogro do irmão Pedro, cunhado do irmão Pedro. Irmão Pedro, auxiliar do pastor Júlio. A igreja lembra de, essa noite, eu sei que vocês oram pelas madrugadas, lembra de colocar irmão Osni na presença do Senhor. Amém? Todos estão abençoados? Irmão Eliezer chegou um pouco atrasado com a sua família, por causa do trânsito. A irmã Luzia está ali também, ali de Cascavel. Deus abençoe vocês. Nos acompanhou a irmã Rosane de Novo Hamburgo, a irmã Milena Gomes de Osório, a Margarete, a irmã Yasmin de São Leopoldo, a irmã Tereza de Brusque, a irmã Laudair e família de Videira, a irmã Roberto e família de Toledo, a irmã Maria e Franciele em Itajaí, irmão Guedes e família em Cascavel, irmão Luiz Dias e família em Cascavel, irmã Margarida Rocha em Curitiba, irmão Pedro em Curitiba, irmão Renan Menezes em Curitiba, irmão Celso e família em Fazenda Rio Grande, irmã Guilmar e irmã Maria em Guaíra, irmã Lindalva em Guaíra, irmão José Aguiar e família em Jataizinho, irmão José e irmã Rosângela Rocha em Maringá, irmã Deise Castilho e família em Piais, irmã Inês Souza em Toledo, irmã Priscila Vale, irmã Ângela, Ana e Valmir, irmão Gilson, irmã Luzia e irmã Eliane Chiarello, todos de Toledo, irmã Ruth, irmã Graça também de Toledo, irmã Miriam, irmão William, irmão Wesley família, irmã Maria, irmão Gabriel Balmante em Toledo, irmão João, irmão Terezinha, Daniele, Aline, Priscila, Vilma, Clarice, Daniele, Lucília, Patrícia, José Francisco, todos de Toledo, irmão Sandro e família de Vera Cruz do Oeste, irmão Daniel e família de Campinas, irmão Rubens Brito e família de Campinas, irmão Aparecido e família em Cosmópolis, irmão Gerson e família em Ferraz de Vasconcelos, irmão Edivaldo e família em Itapevi, irmão Wendes e família em Mogi das Cruzes, irmão Josias e família em São Paulo, irmão Elifas e irmã Mônica em Macaé, irmão Rumson e família em Resende, irmã Leila Fernandes e família em Santa Teresa, no Espírito Santo, irmã Gabriela Verzina e Teresa em Belo Horizonte, irmão Ricardo e irmã Esther em Belo Horizonte, irmão Gilson Ferraz em Cristina, irmã Elizabeth em Igarapé, irmão Silvio, Maria, Luísa e Débora em Matozinho, irmã Ana Rosa e família em Rio Manso, irmão Marcos Maia e família em Recife, irmão Jair Oliveira e família em Toledo, irmão Josué e irmã Edna também em Toledo. Oração por Aline, que tem tido crises nervosas. Deus e Pai Todo-Poderoso, mais um pedido chega a nós. E aquele pedido, o ladrão da direita, chegou na última instância e o Senhor teve tempo para respondê-lo e encaminhá-lo ao lugar certo. Que o Senhor responda a nossa oração a favor desse pedido. Colocamos diante da Tua presença em nome de Jesus. Amém. Tivemos uma interrupção na energia, vocês que nos acompanharam pela internet. Foi geral, né, irmão Miguel? Deu uma queda de energia no nosso bairro aqui. E com certeza nossos irmãos que nos acompanhavam ficaram prejudicados por algum tempo. Mas o motivo foi uma queda de energia, né? Esperamos que a parte que vocês participaram tenha servido para vos edificar nessa palavra. Nossa oferta de hoje foi R$ 453,85. Vamos orar pelos ofertantes. Senhor Jesus, retribua, recompense e abençoe a fé que cada um desses puderam contribuir para a obra do Senhor. Que suas famílias e seus descendentes nunca venham mendigar o pão, porquanto eles semearam a boa semente e eles colherão o seu fruto no seu devido tempo. Abençoa o pastor que nos pregou, a sua família, abençoa o Neville e abençoe todos nós que estamos voltando para os nossos lares. Encomendamos o pastor Rafael e os demais que lhe acompanham. Eles estarão voltando, Pai, esse longo trecho pelo caminho, mas nada é tão distante se o Senhor se fizer presente. Portanto, nós queremos que o Senhor lhe acompanhe e que lhe abençoe para ter uma chegada abençoada em seus lares. Em nome de Jesus, recompensa meus irmãos aqui. Recompensa os que estão pela internet, Pai. Todos que nos ouviram nesta noite.
Prepara-nos para o culto de sexta-feira. Dê-nos condições para estarmos ali. Tire todas as armadilhas do diabo. Desmanche toda a obra do mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O irmão Hugo sofreu um acidente hoje, né? Bateu o carro. Graças a Deus ele não teve nada. Logo agora de tarde. Quando se aproxima as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, vocês estejam apercebidos. Satanás sempre virá para causar qualquer tipo de dano. Nós ainda temos amanhã, quinta, sexta-feira. Ora, vigie e ore, porque se a bênção é grande, o inferno também será grande contra nós. Que Deus te abençoe. Dê um abraço fraternal. Até sexta-feira, lá na faculdade, positivo. Não é isso? Vamos nos encontrar lá a partir das 16 horas. Deus vos guarde pelo seu poder.